Elas vinham da minha direita para a minha esquerda, me consumindo por completo, antes mesmo de eu ter tempo de pensar. Era um caos absoluto, e a dor... Isso é algo que eu quero compartilhar. Em sonhos, a gente não sente dor da maneira como eu senti. A dor que eu senti naquele momento, se eu tivesse a sensação aqui, no meu corpo físico, meu cérebro teria desligado, porque seria sobrecarregado. A dor que me consumia era horrível, uma dor que ia além da física. Eu comecei a gritar imediatamente. Em poucos momentos, eu preciso ser gráfico, porque a gravidade do inferno e os horrores que vivenciei são indescritíveis. Você precisa entender que sou um homem, certo? Sou homem, mas a dor me fez gritar não como um homem. Não gritei como um homem, não gritei como um homem forte. A dor era tão intensa que minha cabeça se levantou e eu comecei a gritar como uma mulher sendo torturada. E me desculpe, mas essa é a única maneira possível de descrever. Qualquer outra forma de dizer isso seria um insulto. Eu estava gritando dessa maneira, e as chamas eram intensas. As chamas, conforme eu entendo, mudam de cor dependendo do quão quentes estão. Podem ser vermelhas escuras ou laranja, mas aquelas chamas estavam tão quentes que na maior parte do tempo, elas eram brancas, quase rosadas. Eram tão intensas que eu sabia, naquele momento, que era como se o Senhor tivesse reconfigurado a minha mente. Eu estava diante do que eu sempre fui, um homem que não acreditava, que queria distância de Deus, e agora eu estava ali, para passar toda a minha eternidade dessa forma. Então comecei a pensar, onde estou? O que é esse lugar? O que está acontecendo? Esses pensamentos surgiam de uma só vez, e eu nem sei como explicar o nível de pânico que senti. Meu corpo estava sendo queimado, assado, vivo, e ao olhar para o meu braço esquerdo, a dor era tão grande que meu ser inteiro parecia em chamas. Não era apenas a queimação por fora, mas uma dor que vinha de dentro. Quando olhei para meu braço, não conseguia acreditar no que estava vendo. Meu braço estava magro, murchado, parecia uma carne em decomposição, com uma cor esquisita, como se estivesse apodrecendo há muito tempo. Eu mal conseguia acreditar naquilo. O corpo espiritual é algo difícil de descrever, porque, como espírito, você não é apenas uma coisa etérea, você é um corpo, mas um corpo espiritual, algo diferente do nosso corpo físico, mas ainda assim um corpo. E meu corpo espiritual estava queimando, estalando, e pedaços dele caíam e batiam no chão. Eu estava em pânico. Olhei para o meu braço direito e a cena era a mesma, com chamas queimando, pedaços de carne caindo. Mas, quando olhei para o meu braço esquerdo, a carne que acabara de cair estava regenerando, e tudo estava queimando novamente, caindo do meu corpo. Naquele momento percebi que, qualquer parte do seu corpo que você não olhasse, ela estava se regenerando para que você pudesse ver a queimação novamente, eternamente. Além de todo o grito incessante, havia algo mais acontecendo. Ao mesmo tempo em que eu gritava, eu sentia que estava sufocando. A sensação era de estar inalando esses vapores tóxicos, um fedor insuportável de carne podre, fezes e enxofre. Eu não conseguia respirar. Parecia que estava sendo forçado a respirar esse fedor insuportável. Era como se você fosse colocado em uma câmara de vácuo, onde todo o ar desaparece e você está sufocando. Você sente aquele pânico, a sensação de que não consegue respirar e fica em desespero, mas não morre. Você fica preso naquele estado de pânico, sempre achando que vai morrer, mas sem morrer. E, enquanto isso acontece, alguém libera vapores tóxicos nessa câmara de gás. Seus pulmões, em um ato desesperado, sugam tudo, mas é venenoso, ácido, enxofre, tóxico, repulsivo. Você está inalando aquilo por pura necessidade, mas não está sufocando. Isso era exatamente o que eu estava experimentando naquele momento. E isso parecia real. Não era algo do tipo, acorde, estou sonhando. Eu sentia que estava naquele lugar, e o pensamento de, isso tem que ser um sonho, nunca me ocorreu. Nunca. Era algo tão além da realidade que quando você está no espírito, simplesmente entende as coisas de outra forma. Não havia como questionar se aquilo era um sonho, porque estava muito além de qualquer realidade que eu já conhecia. Então o que eu comecei a ver à minha frente? Eu estava tão frenético, quase como um animal desesperado, beirando a loucura de tanto medo e dor indescritível. Tudo acontecia ao mesmo tempo, e você só fica desesperado, querendo que aquilo acabe. Eu olhava ao redor
E então comecei a perceber que estava em um túnel ou uma câmara. Se eu tivesse que adivinhar, parecia uma caverna, mais ou menos uns 7 metros de largura, com o teto passando por cima de mim. Então percebi que estava sentado, encostado na parede, e estava acorrentado. Minhas pernas estavam presas à parede. Eu sabia disso, e de repente, eu soube com toda certeza que onde eu estava não havia água, não havia ar, não havia luz e não havia vida. Esses 4 elementos estavam completamente ausentes naquele lugar. Pode parecer confuso aqui, mas no reino espiritual não é confuso. A escuridão é impregnada em você, não apenas ao seu redor, mas dentro da sua alma e do seu espírito. Aquela escuridão de que Jesus falou, de estar completamente afastado da presença de Deus, você a vivencia, e é mais negra do que qualquer coisa que poderia existir na Terra. Mesmo as regiões mais distantes do universo não chegam perto de quão escuro é estar completamente separado de Deus. No entanto, você vê tudo, e eu sabia que, embora não tivesse olhos, apenas cavidades vazias onde estariam os meus olhos, eu via tudo. Eu não podia fechar os olhos, eu precisava ver tudo. Eu não tinha ouvidos como os meus, apenas buracos nas laterais da minha cabeça, então eu ouvia tudo. Você tem que vivenciar tudo, e a experiência lá é milhões de vezes mais clara, distinta e intensa do que qualquer coisa que já sentimos no físico. Eu vi pedras, e as chamas continuavam indo da minha direita para a minha esquerda. Quando olhei para a minha esquerda, vi que aquele túnel ou câmara se estendia sem fim, tão longe quanto eu podia ver. Então, olhei para a direita, tentando descobrir de onde vinham as chamas, e foi aí que vi um homem. Ele estava sentado, um pouco afastado de mim, o suficiente para que não pudéssemos nos tocar ou falar. Mas o interessante é que assim que o vi, soube tudo sobre ele instantaneamente. Soube que o nome dele era James, e que ele morreu aos 55 anos de um ataque cardíaco. Eu também sabia que aquele homem não valorizava seu corpo, não valorizava sua vida, e especialmente, não valorizava Deus. Ele não queria nada com Deus, e se houvesse um Deus, ele o odiava profundamente. Ele viveu sua vida assim. Esse homem era obeso, e eu achei impressionante que até no inferno ele ainda fosse obeso. Ele estava deitado de bruços, consumido pelas chamas, e sobre seu estômago começavam a se formar bolhas como as de algo fervendo. Essas bolhas estouravam, e uma fumaça e um cheiro horrível subiam pelo corpo dele, entrando pelas narinas e indo para dentro dele. Ele tinha que enfrentar isso. Era como se tudo o que ele fez em vida estivesse diante dele, sempre contra ele no inferno. Ele olhou para cima, em direção ao céu, como se pedisse ajuda, mas, mesmo eu, sabia que era em vão. Já era tarde demais para ele, e eu pude sentir isso nele. Era tarde demais. Sua cabeça caiu, e ele começou a balançá-la, chorando, mas no inferno não há lágrimas. Ele apenas soluçava, e, até onde sei, ele não percebeu minha presença. Nunca reconheceu que eu estava ali, nunca disse uma palavra, mas eu fui forçado a ver o tormento dele, assim como o meu. Não posso deixar de mencionar também que, olhando para o meu corpo, eu parecia apenas uma carcaça magra e frágil, como se fosse um cadáver. Eu sempre esqueço o nome do homem, mas lembro de ver o documentário sobre o Homem de Gelo, encontrado em um iceberg milhares de anos depois, bem preservado. Eu me lembro de ter ficado chocado quando vi a imagem do corpo encontrado. Eu quase caí da cadeira, porque era exatamente assim que eu estava. Não é brincadeira, eu parecia exatamente como ele. No meu corpo havia vermes, com cerca de 15 a 20 centímetros de comprimento. Eles eram de um branco opaco e se grudavam aos meus braços e ao meu corpo inteiro. Eles eram absolutamente nojentos. Não pareciam sanguessugas, mas sim vermes. Eles se grudavam ao corpo e, ao se arrastarem, queimavam e causavam dor. O cheiro que vinha deles era, sem dúvida, o pior de todos os cheiros, o mais horrível. E, enquanto as chamas passavam por eles, elas me consumiam, me devoravam, mas passavam por esses vermes, que começavam a se enterrar nas minhas carnes, comendo seu caminho por dentro de mim. E, quando você pensa que as chamas não poderiam ser mais dolorosas, agora tinha esses vermes violando o meu corpo, se arrastando onde quer que quisessem, comendo seu caminho. Era como se uma agulha em brasa estivesse sendo puxada lentamente pelas minhas veias. Era horrível. Então, mais uma vez, eu estava desesperado por algo, qualquer coisa, mas quanto mais eu olhava, pior as coisas ficavam. Mas você não consegue se controlar. Está tão desesperado que não consegue evitar. Eu pensei, onde estou?
Onde estão as pessoas? Eu me sinto tão sozinho. Mesmo com aquele homem ao meu lado, você se sente sozinho de uma maneira que nunca sentiu antes. E, assim que pensei isso, comecei a ouvir os gritos de milhões e milhões de pessoas. Meu coração, ouvindo-os gritar e uivar em tormento. Eu sei que vemos pequenos vídeos online sobre isso, mas nada disso se compara. Nenhum vídeo que você já viu chega perto do que eu presenciei. O que Hollywood coloca por aí nos filmes de terror nos deixa tão insensibilizados. Eu não assisto mais a isso, claro. Mas, antes de me arrepender de assistir, eu estava tão insensibilizado. Mas no inferno, tudo é tão real que você fica chocado apenas de ouvir esses gritos. Aquilo me embrulhava o estômago. Tudo isso foi apenas o primeiro nível dos tormentos. Então, a partir daí, eu não aguentei mais os gritos. Eu simplesmente não consegui suportar e, desesperado, pensei: eu preciso sair daqui, não consigo ouvir isso, não consigo lidar com isso. Porque era real, as pessoas estavam realmente gritando como eu. E então, eu comecei a procurar desesperadamente por algo, qualquer coisa, para tentar fugir dessa situação. Foi quando, de repente, diante de mim, onde havia rochas, comecei a ver sombras negras se movendo rapidamente. Eu podia vê-las entrando e saindo das chamas, indo e vindo pelas rochas. Mas é tão frustrante tentar descrever o mal. Elas tinham cerca de 90 a 120 centímetros de altura e eram negras, de um preto que eu nunca imaginei que pudesse existir. A única forma de tentar descrevê-las seria dizer que se um buraco negro do nosso universo tomasse forma humana, seria algo assim, um mal tão poderoso. Era tão denso que eu sabia com certeza que poderia pegar aquele mal com as mãos, como se pudesse apertá-lo entre os dedos. Novamente, se for uma opinião pessoal, digo como tal, e sempre estarei aberto a ouvir. Mas após o que vivi, estou convencido de que o que experimentamos aqui na Terra é apenas o reflexo do mal que surge quando o inimigo leva pessoas a cometerem assassinatos, genocídios e outras coisas terríveis. Mas isso não é a essência do mal em si. O que vi nessas criaturas foi o mal absoluto, puro, inimaginável. Era tão horrível, tão aterrorizante, que qualquer outro tipo de terror parecia insignificante perto disso. Era algo tão intenso que eu congelei por completo. O fato de nosso cérebro físico não conseguir lidar com tanta coisa é uma coisa, mas quando você entra no reino sobrenatural, é algo que está muito além deste mundo físico. Eu estava no reino espiritual, e o mal emanado por essas criaturas era tão forte que nem mesmo o meu corpo espiritual conseguia suportá-lo. Foi tão intenso que eu fiquei rígido, como uma tábua, o que significava que eu parei de gritar, e isso foi muito ruim. No momento em que parei de gritar, 3 dessas criaturas correram até mim com uma velocidade impressionante. Eu estava sentado, imobilizado, e só para esclarecer, estar sentado em uma posição mais confortável enquanto se sofre tormentos indescritíveis é mais uma forma de tormento, caso alguém não saiba. Eu estava sentado e não podia me mover. Então uma criatura ficou na minha frente, uma à minha esquerda e outra à minha direita. As 2 criaturas à esquerda e à direita me pegaram pelos pulsos e levantaram meus braços no ar. No inferno, você não consegue lutar de volta, não tem força alguma. Imagine não dormir por um mês inteiro, sem dormir nem um segundo. E nesse mês, sem comida e sem água. É assim que eu me senti no inferno. Elas levantaram meus braços e eu não pude fazer nada. Então, a criatura do meio apareceu com uma tábua de madeira nas mãos e bateu a tábua sobre o meu colo. Quando olhei para cima novamente, ela tinha um punhado de pregos em uma das mãos e um martelo na outra. Imediatamente, soube que aquilo era uma zombaria pura de Jesus. As 2 criaram uma pressão para que eu colocasse as mãos sobre a tábua, enquanto a criatura do meio colocava um prego no meu dedo e começou a martelar. O primeiro golpe do martelo atravessou o meu dedo, o segundo praticamente o quebrou e o dedo se desviou para o lado. O terceiro golpe dobrou o prego, e dali em diante não importava mais se o prego estava acertando o dedo ou esmagando os ossos. A criatura continuava a martelar sem parar. Sua cabeça estava jogada para trás e ela ria de forma insana, uma gargalhada selvagem, enquanto continuava a martelar. E de repente, eu pude sentir novamente a dor. Comecei a gritar, como se relâmpagos estivessem percorrendo meus braços. E eu não sabia mais o que fazer, estava completamente desesperado. Eu me lembrei de que olhei para o demônio à minha esquerda e estava prestes a implorar por misericórdia, embora soubesse que isso seria completamente inútil.
mas era tudo o que eu podia fazer. Apenas implorar por algum tipo de misericórdia. Quando o vi, de repente percebi sua manifestação completa. Não era mais uma sombra negra, mas uma entidade absolutamente horrível, a pior que eu já tinha visto. O melhor que posso fazer para descrever, porque sou artista, gosto de desenhar, de compor música, e as pessoas já me pediram para desenhá-lo. Mas eu sempre recusei, não queria alimentar esse tipo de curiosidade. Mas se eu tivesse que descrever, diria que ele parecia uma mistura de homem, lobo, urso e porco. Se pegássemos essas 4 coisas e as combinássemos, seria essa entidade. Sua pele estava apodrecendo, um amarelo nojento, e seus dentes eram afiados como lâminas, todos tortos e feios, mas ainda assim muito cortantes. Os olhos dele eram como os de um réptil, mas vermelhos, vermelhos de sangue. Ele também usava uma capa preta. Enquanto eu gritava e olhava para ele, tentando implorar por misericórdia, vi a cabeça do demônio se inclinar para trás, e seus olhos ficaram eufóricos. Eu percebi que ele estava se alimentando da minha dor. Ele estava alto com a minha dor. E isso foi o que aprendi como o 2º nível de tormentos do inferno. O que os demônios fazem com você enquanto você está lá. Coisas indescritíveis, coisas inimagináveis que eles fazem. Eu vi outro nível? Sim, e isso é algo que me impressiona até hoje. Quando você acha que não pode piorar, você percebe que mal começou. Agora eu entendi que o Senhor estava me revelando isso, uma camada de cada vez. Se eu tivesse que passar por tudo de uma vez, eu realmente não sei como teria sobrevivido. Não vejo como poderia ter suportado. Então, ele estava me permitindo ver isso em camadas, por assim dizer. Nesse momento, parecia que os demônios haviam desaparecido, e as chamas do inferno ainda estavam lá, obviamente, e tudo o mais estava presente, mas tudo parecia estar de uma maneira muito menos intensa. Havia uma nova realidade que eu precisava compreender, e essa realidade era a palavra para sempre. Até aquele momento eu tomava o conceito de eternidade com um certo ceticismo, sempre achando que entenderia isso um dia, no momento em que estivesse com o Senhor. Sempre pensei, eu não consigo entender agora, tudo aqui é temporário, como vou entender isso? Esse foi outro motivo pelo qual eu sei que isso não era um sonho, porque naquele momento eu compreendi a eternidade de forma perfeita, de forma simples, como se fosse uma equação simples, como 1 mais 1 é igual a 2. Eu entendi a eternidade e o nível de desespero que tomou conta de mim. Eu sabia que ficaria naquele lugar para sempre, sem fim algum. Mesmo após 1 trilhão de anos, eu estaria apenas começando. Eu gritava e gritava, mas tinha que gritar de uma forma que fosse agradável ao inferno, porque se não o fizesse, os demônios voltariam e fariam coisas ainda piores comigo. E aquela realidade da eternidade era tão assustadora que meu coração se tornou como um vazio. Eu sabia naquele momento que eu merecia estar ali. Eu sabia que estava no inferno. E então, de repente, veio a compreensão de que o Senhor estava me mostrando como é a vida de uma pessoa que o rejeita. Eu sabia que o rejeitei minha vida inteira. Ele me alcançou de tantas maneiras, através de tantas pessoas, ao longo de toda a minha vida. E eu o rejeitei todas as vezes, sem motivo algum. Eu o rejeitei porque queria ser Deus. Queria fazer a minha vontade, e não a vontade dele. Eu não queria nada a ver com esse Deus, porque eu queria ser Deus. E naquele momento, eu soube que merecia estar ali. Eu sabia que ficaria ali para sempre. Aqueles demônios eram completamente insanos, tomados por um ódio que os deixava fora de si. Não há como subornar os demônios. A única conversa que você tem com eles é gritar. Essa é a sua conversa enquanto eles gargalham e riem de você. Eles vão mutilá-lo e usar suas partes do corpo para bater em você, fazendo coisas indescritíveis. Eu sabia que aquilo seria minha eternidade. Não havia pausa, não havia descanso, nem por um segundo. Nada. Apenas gritar, gritar, gritar para sempre, por toda a eternidade. Aquela realidade da eternidade foi o 3º nível de tormentos. E então, Deus me mostrou a pior parte. Eu soube, naquele momento, que nunca mais veria a Deus. E essa foi a 4ª e última tormenta. De todos os tormentos do inferno, nada se compara a quando você sabe que nunca mais verá aquele que o criou, que o conheceu intimamente antes de falar o universo à existência, que o fez de maneira única e que o ama pelo que você é. Aquele que passou toda a sua vida oferecendo-lhe vida, liberdade, paz, propósito,
e um destino eterno nele. E eu passei minha vida inteira acreditando em qualquer coisa ou pessoa, menos nele. Tudo vale, menos Jesus. E eu sabia que nunca mais veria a Deus. Quando essa realidade me atingiu, eu soube que não poderia suportar. Eu não conseguiria aguentar aquilo. Estava simplesmente perdido, sem forças, a ponto de perder a razão. A última coisa que me lembro de ter sentido foi isso. Eu não ouvi palavras do Senhor, mas senti a essência do que Ele queria me mostrar. Isso é o que acontece com as pessoas que rejeitam o Senhor. Não há outro lugar para ir. Não se ofendam, meus irmãos e irmãs católicos, eu os amo, mas não há purgatório, não há nirvana. Não existe esse lugar intermediário onde você não acredita em Deus, mas também não gosta de Satanás. Então você tem o seu cantinho feliz. Não. Ele nos criou para termos intimidade com Ele para sempre. E a intimidade no céu não é como aqui na terra, como eu disse, onde o fim de você e o começo de Deus são desconhecidos. Algo que ninguém saberá. Essa é a intimidade com Ele. Ser um com Ele em toda a nossa existência. Esse é o propósito final que Ele tem para nós. Então, quando rejeitamos a Ele, não sei como as pessoas podem fazer isso. Como alguém pode rejeitar tanto amor? Deus não forçará ninguém a ir para o céu. Ele é um cavalheiro, Ele convida todos. Venham. E se alguém recusar esse convite, infelizmente, só há um outro lugar para ir, onde Deus não está. E esse é o lugar dos anjos caídos, no lago de fogo, onde a morte e o inferno pertencem. Deus não quer ver ninguém destruído, ninguém. Após essa realização, lembro-me de abrir os olhos. Eu ainda estava deitado de lado, não havia me movido nenhum centímetro. Simplesmente abri os olhos e olhei pela janela do meu quarto, vendo o sol nascer entre as persianas. Não era que eu tivesse acordado, apenas abri os olhos e já não estava mais no inferno. Eu estava olhando pela janela e vendo o nascer do sol. Como a graça de Deus é linda, porque lá eu nunca experimentei nada parecido, e não houve nenhum aviso, tipo, "Ei Joel, você está agendado para uma visita ao inferno, sabe? Talvez seja bom se preparar para o impacto." Não houve nada disso. Eu simplesmente estava lá, e de repente não estava mais. E agora aqui estou. Como eu conto para as pessoas o que eu acabei de ver? Se fosse um sonho, eu teria dito, "Ei amor, bom dia." Você não vai acreditar. Eu acabei de ter o pior pesadelo inimaginável. Mas não vou diminuir a minha experiência a um simples sonho. Eu estava no espírito. Foi uma experiência espiritual. Eu estava lá instantaneamente e depois, de repente, não estava mais. Eu, primeiramente, fiz o que eu costumava fazer naquela época. Guardei tudo para mim, só internalizei. Mas foi quando eu comecei a perceber, nos dias seguintes, talvez no dia seguinte ou no segundo seguinte, quando fui ao supermercado, que isso realmente começou a pegar. Era como se fosse a primeira vez que eu estava em um lugar público, com tantas pessoas ao meu redor. Eu parei e comecei a olhar para aquelas pessoas, e não para elas, mas para o contexto. Até hoje, eu não consigo olhar para as pessoas da mesma maneira. Não consigo. Eu estava lá no supermercado e pensava, quantas dessas pessoas não têm ideia de que o inferno as espera? Elas estão indo sobre suas vidas, sem se importar com nada, sem saber que o inferno está aguardando por elas. Foi aí que minha esposa percebeu, tipo, Joel, o que está acontecendo? E foi quando eu comecei a perceber que eu estava mudando. Eu realmente tive dificuldades para ficar perto de pessoas, por um mês, talvez mais. Na verdade, levou cerca de 4 anos para eu lidar com isso. Eu me obrigava a ir trabalhar, mas quando eu tinha que sair, eu ia porque era necessário. Eu simplesmente não olhava para as pessoas, me concentrava no que tinha que fazer e tentava engolir tudo aquilo, tentando afastar os sentimentos, sabe? Acho que Deus me mostrou isso porque essa pequena existência chamada universo, com seu comprimento, largura, altura, tempo, espaço e matéria, não é a sua realidade última, nem seu propósito para existir. A Terra em que vivemos é como uma sala de aula. Este é talvez o mais baixo nível de todas as existências eternas que existem. Quando dizemos que Deus é eterno, não temos ideia do que isso realmente significa. Quando você estiver na presença dele, vai perceber o quão distante ele está de nós. Ele está além de tudo, não dá nem para imaginar. O reino da Terra e essa fisicalidade são formas primitivas de existir. E o propósito disso tudo é que aprendamos a crescer em nosso relacionamento com o Senhor e a evoluir espiritualmente. Então, ele me mostrou o céu, ele me mostrou o inferno.
E me mostrou mais coisas além disso, mas não temos tempo para falar sobre tudo agora. Porque, quando Ele cria, Ele nos dá propósitos únicos. Alguns são mais artísticos, outros mais analíticos. Todos nós temos dons, todos nós temos uma razão. E essa é a minha razão. Ele predestinou isso antes de tudo, para que eu fosse mostrando essas coisas e para que eu compartilhasse com o mundo. O Senhor sabe da minha paixão por Ele e do meu amor por Ele. Eu vou contar para todos no mundo inteiro. Seria um alerta para qualquer pessoa ver o inferno? Seria. Mas não foi como um alerta para mim, tipo, Joel, é aqui que você vai acabar se não começar a colocar a cabeça no lugar. Não, foi. Joel, estou te mostrando o que acontece com aqueles que me rejeitam a vida inteira. Ele me fez vivenciar o que é ser alguém que rejeitou a Ele durante toda a vida. Foi assim que eu estava quando estava no inferno. E claro, quando saí do inferno, eu voltei para a minha vida tipo, obrigado, Jesus, eu sou salvo, eu sou salvo. Então não foi um alerta para mim, mas foi um alerta para o mundo. Porque há pessoas que professam acreditar em Jesus, mas dizem, não pode ser. Não existe um Deus amoroso que enviaria alguém para um lugar como o inferno. O inferno não existe. Pois existe, e é muito mais real do que essa realidade aqui. É triste que as pessoas acabem lá. A gente pensa que uma experiência dessas mudaria completamente quem somos, mas na verdade, essas experiências, por si só, não mudaram tanto assim. O que realmente me transformou foi chegar ao ponto em que eu estava pronto para me apaixonar por Jesus. Recebo e-mails de pessoas dizendo coisas como, estou orando para que eu possa ver Jesus. E isso é maravilhoso. É uma boa oração, mas o que Jesus realmente quer é que nos apaixonemos por Ele. Nós veremos Jesus, todos nós veremos, no tempo certo. Mas o que Ele deseja agora é o nosso amor. Ele quer que o amemos tanto quanto Ele nos ama. E não pense que isso é impossível, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Pai Celestial, somos tão honrados por podermos entrar em Sua presença juntos agora, como o corpo da igreja, no nome de Yeshua HaMashiach, o lindo Cordeiro que foi imolado, nosso Rei e Sumo Sacerdote. Por tudo o que o Senhor realizou naquela cruz, Jesus, somos lavados e purificados. Você nos vestiu com Suas vestes de justiça, nos fez verdadeiramente vivos, renascidos pelo Espírito Santo. Agora vivemos em uma nova aliança, uma aliança eterna, que jamais poderá ser quebrada. Estamos assentados com o Senhor nos lugares celestiais. Temos Sua alegria acima de todas as alegrias e uma paz que excede todo entendimento. Tudo o que vivemos aqui, Senhor, em nosso tempo, todas as dificuldades, nós nos alegramos, porque sabemos que o Senhor utiliza cada uma dessas experiências para nos moldar e nos transformar à imagem e semelhança do Seu Filho, Jesus. E é por isso que podemos nos alegrar, mesmo em meio a provas e tribulações. Senhor, peço que o Senhor traga um espírito de encorajamento a todos que assistiram a isso hoje. Eles não precisam ter medo do inferno. O Senhor não nos criou para vivermos no medo, mas para vivermos no amor. Esse lugar de tormento é exatamente o motivo pelo qual o Senhor veio ao mundo, Jesus. Não apenas para nos salvar do inferno, mas para nos trazer para perto de si, em amor perfeito, em intimidade perfeita, onde tudo o que somos pertence ao Senhor, e o Senhor pertence a nós. Como o Senhor mesmo disse, Jesus, o Senhor é a videira, e nós somos os ramos. Tudo o que precisamos fazer é permanecer em Ti, e o Senhor em nós. Permanecer significa que não vamos a lugar nenhum, nunca mais. Ficamos em Sua presença, e como é fácil passar o dia com o Senhor, em comunhão, estando contigo. Quanto mais isso é o nosso foco, esse amor que temos, tudo começa a se alinhar. As mudanças que buscamos em nossa vida se tornam realidade.